Tudo bem, gente? Vamos lá. Todo mundo tá vendo a tela aí. Deixa eu sumir daqui. Beleza? Então, vamos lá. Caio tá tranquilo? Deixou? Que bom. Então, galera, oxidação e redução. Vamos começar, então, a falar, primeiramente, sobre essa ideia de oxidar, tá? Então, o próprio nome já está direcionando, né? Oxidar e reduzir, que significa receber o elétron. Então, o que acontece? O conceito de oxidação e redução, ele está diretamente relacionado... Deixa eu arrumar aqui a bagaça. Opa. Ele está diretamente relacionado à ligação química. Então, vamos lembrar aí que os átomos se ligam para quê? Os átomos se ligam para poder adquirir estabilidade. Show! Quando o átomo vai se ligar para adquirir estabilidade, essa ligação se dá ou compartilhando ou transferindo elétrons. Então, vamos entender isso, tá? Importantíssimo. Exemplo, NaCl. O Na tem um elétron na última camada. O cloro tem 7 elétrons na última camada. Até aí, tranquilo, porque o sódio está na família 1A e o cloro está na família 17, família 7A. O que acontece? O que esses caras fazem para eles poderem se ligar? O sódio, ele doa um elétron para o cloro. Quando ele doa o elétron para o cloro, o sódio fica positivo. E o cloro, por sua vez, fica negativo. Então, o sódio, ele doou um elétron, tá? Ele perdeu um elétron, e o átomo de cloro ganhou um elétron. Então, quando eu falo de NOx, quando eu falo de número de oxidação, eu estou falando exatamente desse mais um do sódio e desse menos um do cloro. Então, essa é a ideia, tá? Do NOx. Então, resumindo assim, o que é NOx? NOx é a quantidade de elétrons que um átomo doa ou que um átomo recebe quando ele faz uma ligação química, tá? Esse é o conceito de NOx. E daí a gente tem a ideia de oxidação e redução, já que o cara que perdeu, o cara que doou, ele oxidou, seu NOx aumentou. O cara que reduziu, recebeu, o próprio nome já diz. O NOx reduziu, o NOx diminuiu. Então, essa é a ideia central, tá, do conceito de oxidação-redução e do conceito de número de oxidação, a ideia do NOx. Pois bem, então, você pode anotar aí, tá? Oxidação é a perda de elétrons e redução é o ganho desses elétrons. Então, lembre-se disso, porque, galera, eletroquímica é um assunto que está no top 5 aí do Enem, tá? Eletroquímica é o assunto, um dos assuntos que mais aparece na prova do Enem. E é muito comum no Enem questões envolvendo os conceitos de oxidação e redução, tá? É bem, mas muito, muito, muito comum essa ideia, tá? De quem oxidou, de quem reduziu. Então, para isso, a gente tem que ter essa concepção, essa ideia do que é o número de oxidação. Porque o NOx, tá? Número de oxidação, ele vai nos dar exatamente esse direcionamento. É através do NOx que a gente vai saber que um cara ganhou o elétron ou que um cara perdeu o seu elétron. Então, oxidou, doou, NOx aumentou, reduziu, diminuiu, recebeu. Dentro dessa linha, então, a gente tem um conceito de NOx que é esse de carga real ou carga aparente. Então, quando a gente fala que o NOx é o número de elétrons doados ou recebidos por um átomo quando ele faz uma ligação química, a gente tem que lembrar das ligações covalentes. Por quê? Porque quando a gente fala de uma ligação iônica, é fato. A gente tem um metal dando e a gente tem um metal recebendo. Isso é padrão. Só que quando a gente fala de ligação covalente, o que vai acontecer na ligação covalente? Vai acontecer um compartilhamento. Então, o elétron ele não é doado. É um compartilhamento onde o cara que é mais eletronegativo vai ficar com os elétrons mais próximo a ele.
Então, quando eu falo do NaCl, essa carga, ela é real. O Na tem carga mais 1 porque ele doou um elétron. O cloro tem carga menos 1 porque ele ganhou um elétron. Então, o elétron saiu do sódio e foi para o cloro. Neste caso, o NOx do sódio é mais 1 e o NOx do cloro é menos 1. A gente já entendeu isso aí, por quê? Agora, quando eu falo de compostos covalentes, tá? Nos compostos covalentes, peraí, deixa eu arrumar aqui, porque era para estar bonitinho o cloro. O infeliz era para estar bonitinho. Aí, agora ficou direito. Nos compostos covalentes, o que acontece é um compartilhamento de elétron, tá? Então, o que rola aqui, ó, é um compartilhamento. E esse compartilhamento vai fazer com que o átomo ele adquira uma carga aparente, não é uma carga real. Então, HCl. O cloro, ele não ganhou um elétron do hidrogênio. Tá? O hidrogênio não deu o elétron para o cloro. Na verdade, rolou aquele conceito do compartilhamento. Os elétrons, como o cloro é mais eletronegativo, ficam próximos ao cloro, e aí a gente tem o hidrogênio com uma carga mais 1, uma carga aparente, porque a ligação é covalente. Então, nossa aula hoje é uma aula de pura rima, tá? Então, vamos lá, ó, só lembrar, tá? Oxidou, doou, tudo bem? NOx aumentou. Quando eu falo do conceito de carga aparente, estou falando de ligação covalente, então tenha isso aí de forma clara, tá? Mas o NOx continua sendo o mesmo. O hidrogênio aparentemente perdeu um elétron e o cloro aparentemente ganhou um elétron. Então o hidrogênio tem NOx mais 1 e o cloro tem NOx menos 1. Quando eu falo do H2, né, como você está vendo aí, o composto, o que vai acontecer quando eu estiver falando do H2? Como a eletronegatividade dos dois é igual, então o hidrogênio tem uma eletronegatividade igual do hidrogênio, então num cabo de guerra entre esses dois caras, quem é que vai ganhar? Ninguém. Se ninguém vai ganhar, a gente diz que o NOx do hidrogênio é 0, tá ok? Então, por que o hidrogênio tem NOx 0? Porque ele está ligado com outro hidrogênio que tem a mesma eletronegatividade. Então, ninguém atrai o elétron de ninguém. Tudo bem? Galera, até aqui nesse momento, tudo sob controle aí para vocês? Sim ou não? Coloca para mim nos comentários, até para eu saber quem está aqui ainda e quem já foi embora. Gabriela, show. Show, show. Galera, Isadora, todo mundo então, tranquilo. Beleza. No caso, toda molécula de um mesmo elemento tem NOx igual a 0? José Henrique, sim. Substância simples, tá? Toda substância simples, ela terá NOx igual a 0. E aí vem a pergunta, por que, né, que toda substância simples tem NOx igual a 0? Exatamente por causa do exemplo do hidrogênio, porque é ele ligado com ele mesmo. Então, como a ligação entre esses dois caras é uma ligação covalente, o elétron não vai para lado nenhum, ele fica no meio da brincadeira, já que o hidrogênio tem a mesma eletronegatividade que o hidrogênio. O Álvaro está perguntando, eu não sei o que é composto covalente. O Álvaro, composto covalente é um composto onde eu tenho só ametais, tá? Ametal com ametal. Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu fazer isso aqui para ajudar vocês a entenderem um pouco mais aí essa brincadeira. Opa. Vamos lá, então. Galera, então, seguinte, ó. Todo mundo tá vendo aí a tela, tá de boa. Só lembrar, a ligação iônica, tá? Vamos lá, deixa eu arrumar aqui. Então, ó, ligação iônica. Vocês lembram dela, né? Ligação iônica forma íons e a covalente não. O hidrogênio faz as duas, depende da situação. Olha que lindo isso, né? Ligação iônica é aquela que se dá entre metal, tá?
um metal ligado a um ametal. Então, isso aqui, tá, é uma ligação iônica. Como é que se dá uma ligação iônica? A ligação iônica, galera, ela se dá por transferência, tá? Transferência de elétron. Então, isso aqui é uma ligação iônica, transferência de elétron. Você vai lembrar quando eu fizer isso daqui, ó. Lembra que você fazia assim, ó. Alumínio, 3 elétrons na última camada. Oxigênio, 6 elétrons na última camada. Então, o alumínio doava 1, doava 2. O oxigênio ficava com 8, o alumínio ainda aqui tinha 1. Então, outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O alumínio doou 1. Beleza, o alumínio doou todos, o oxigênio só está com 7. O que eu faço? Outro alumínio. Doou 1. Beleza, perfeito até aqui. O alumínio só que ele ainda tem 2, ele precisa perder. Então, outro oxigênio aqui. O alumínio vem aqui e doa 2 elétrons. Pronto, todo mundo estabilizou. Então, a fórmula desse composto é a L2O3. Que você aprendeu, de uma forma bem resumida também, que o alumínio está na família 3A, tem NOx mais 3. O oxigênio normalmente tem NOx menos 2. Como é que você faz para esses caras se ligarem? Inverte as cargas. Quando você inverte as cargas, fica o quê? A L2O3. Então, isso daqui é uma ligação iônica. Essa ligação se dá sempre por transferência de elétron. Esses números que você vê aqui em cima, ó, o alumínio é mais 3. Isso aqui é o NOx. Significa que o alumínio, quando ele vai se ligar, ele doa 3 elétrons para ficar estável. O oxigênio, o que é esse número aqui? Ó? Isso aqui é o NOx. Quer dizer que o oxigênio, ó, ele ganha 2 elétrons, ó, 1, 2, ele ganha 2 elétrons para poder se estabilizar. Então, essa é a ideia. Isso daqui é o conceito de uma ligação iônica. Então, o NOx é o número de elétrons que o cara doa para poder adquirir estabilidade. Ou o número de elétrons que o cara recebe para poder adquirir estabilidade. Essa é a ideia da ligação iônica. Quando eu falo de uma ligação covalente, então vamos lá. Quando eu falo de uma ligação covalente, como é que funciona a ligação covalente? Então vamos pegar aquele exemplo lá, ó, o hidrogênio, 1 elétron, e o cloro com 7 elétrons. Tá aqui, ó. Hidrogênio e cloro. Na ligação covalente, ela não se dá por transferência. A ligação covalente se dá por compartilhamento. Então, na verdade, esses 2 elétrons aqui, ó, eles serão compartilhados, tá? Ficou muito ruim. Vamos lá, vamos de novo. Ó, esses 2 elétrons aqui, ó, eles são compartilhados. Então, a ligação covalente se dá por compartilhamento de elétron. Tá aqui, ó. Ligação covalente por compartilhamento. Nesse caso aqui, galera, o que ocorre? Ocorre que o cloro, ele é mais eletronegativo. O que é eletronegatividade mesmo? Tabela periódica? Capacidade do átomo de atrair elétrons durante uma ligação. Significa, então, que esse elétron aqui, ó, ele vai ficar mais próximo do cloro. Quando ele fica mais próximo do cloro, a gente vai ter a ideia de que o hidrogênio doou um elétron, porque ele perde, porque o elétron vai para perto do cloro, e o cloro ganha 1. A ligação covalente se dá entre ametal e ametal. E quando eu falo de ametal e ametal, eu incluo aqui o hidrogênio, tá? Porque o hidrogênio ele é um ametal. Então, ametal com ametal, ligação covalente. Metal com ametal, ligação iônica. Então, por isso da musiquinha. Ligação iônica forma íons e a covalente não. O hidrogênio faz as duas.
Depende da situação, porque o hidrogênio, ele se liga tanto de forma iônica quanto de forma covalente, tá? Então, por isso que a gente tem essa brincadeira aí com o hidrogênio. A Manuela está pedindo o slide, tranquilo, sem problema, até porque a aula fica gravada também, é de boa. A Mariana está perguntando qual a diferença do NOx, de uma ligação covalente e de uma ligação iônica. Nenhuma, Mariana. O NOx é a mesma coisa, tá? O que muda dentro dessa linha é que esse NOx aqui do alumínio... Ai, caramba, bati o dedo aqui. Oh, caramba. Esse NOx aqui que você está vendo do alumínio, tá? Esse aqui é um NOx real. O alumínio doou 3 elétrons. Aqui, ó, o oxigênio, ó, é real. O oxigênio ganhou 2 elétrons. Quando você olha esse NOx aqui do hidrogênio, mais um, esse NOx, ele é aparente. Por que que ele é aparente? Porque a ligação é covalente. O hidrogênio, ele não doou o elétron. Na verdade, o elétron só está longe do hidrogênio. O elétron está mais perto do cloro, porque o cloro é mais eletronegativo. Então, ele atraiu o elétron para perto dele, e aí a gente tem uma impressão de que o hidrogênio é positivo e de que o cloro é negativo. Mas a carga, ela é a mesma. Tá? Então, para você entender bem o número de oxidação, você precisa ter essa ideia geral aqui de ligação química, tá? Essa revisãozinha rápida aqui de ligação. Até o momento, galera, tá tranquilo aí? Sim ou não? Ficou de boa essa revisão aí de ligação? Que é uma ligação iônica, o que é uma ligação covalente? Tá tranquilo até o momento para todo mundo? Show? Ficou, professor. Galera, vai dando o ar da graça aí, vamos que vamos, tá? Então, voltando lá, agora que a gente teve essa ideia geral, a gente estava aqui falando sobre esse cidadão. Deixa eu arrumar as coisas aqui para eu... Opa! Oh, caramba! Rapaz, tá fácil não, hein? O troço aqui tá punk. E vamos que vamos, senhores. Então, vamos lá. A gente estava aqui, né? A questão da carga real. O alumínio estaria se oxidando, enquanto o hidrogênio estaria reduzindo. Exatamente. O alumínio, como ele está doando, ele está oxidando, e o oxigênio, como ele está recebendo, ele está reduzindo. Perfeito, Manuela. Desculpa do vácuo aí, tá? Eu acabei não olhando. É porque a galera vem no CIS, né? CIS, todo mundo entendeu? CIS, obrigado, nada, de boa, sim. E aí eu acabei não vendo. Desculpa aí, mas exatamente isso. Perfeita a sua análise, tá? Voltando, então, a gente já tinha visto aqui, né? Questão do NOx mais 1 e menos 1. Ali embaixo também a gente viu o conceito da ligação covalente, porque que o H2 é zero, tá? Ótimo. Seguindo, então, a brincadeira. Agora, o que seria para nós a oxidação? Então, agora vocês já entenderam que a oxidação é a perda dos elétrons ou o aumento do NOx. E a gente agora já tem uma ideia do que é NOx. O que seria para nós a redução? A redução, então, seria o ganho de elétrons e a diminuição do NOx. Então, é só associar as palavras, tá? Oxidou, doou, o NOx aumentou. Reduziu, recebeu, o NOx diminuiu. É a mesma ideia, tá? O próprio nome, redução, a gente já está falando de reduziu, de diminuiu. Então, recebeu, reduziu, diminuiu. Oxidou, doou, NOx aumentou. Beleza? Então, até este momento. Bem, seguindo aqui, então, isso aqui, galera, é até importante, vale muito a pena para vocês. Naquele post-itzinho malandro, colocar essa informação, tá? Oxidação, redução, e jogar esse post-itzinho aí num local visível, tá? Não sei aí se vocês têm esse hábito, né, de pegar informações que são muito relevantes, que são muito importantes, e pregar e colocar isso na parede especificamente, para que você possa sempre estar acompanhando, tá? Sempre vendo, sempre olhando, isso é importante. Eu acho que a gente já até conversou um pouco sobre isso, né, sobre essa questão. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver se eu acho
a imagem. Aqui, ó, essa técnica, né? Eu não sei se vocês conhecem essa técnica, mas basicamente é isso daqui, ó. Deixa eu levar para vocês. Opa! Todo mundo tá vendo a minha tela aí? Então, galera, ó, primeiro lugar em medicina da USP, não usou caderno, tá? Esse aqui, ó, 2019. Então, menino que passou. Isso aqui era a parede dele, ó. Paredinha dele. Aqui é claro que ele pegou biologia, né? Tirou a foto de biologia. Mas o que que ele vai fazendo? Ele foi estudando dessa forma aqui, ó. Ele vai pegando os post-its, as informações que são relevantes, coloca num local que ele vai passar bastante, né? Um local de muito acesso, um local bem visível, para ele poder ir estudando e acompanhando, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aí desse conceito, tá? Que tem muita gente hoje que estuda a partir dessa linha, de anota num post-it as informações mais relevantes e toca o barco, tá? Então, fica aí. Tenho certeza que esse menino não usava ventilador. Boa, João Pedro. Boa, boa. Mas assim, coloca num local que uma parede que pegue menos vento, né? Uma parede contrária aí, de frente aí para onde você estuda. É bem, bem importante você ter isso sempre visível, tá? Vale muito a pena. Mas vamos lá, oxidação e redução. Então, você já pegou o seu post-it aí, baseado no menino que passou em primeiro lugar em medicina na USP, e já fez aí suas anotações, já vai começar a colorir a sua parede. Pois bem, seguindo aqui, tá? A nossa empreitada, vamos lá. A gente vai ter algumas regras para o NOx, aquelas famosas regrinhas, né, para poder determinar o NOx. Então, a primeira regra, a gente já sabe. Importante, galera, inclusive, anotar essas regrinhas, tá? De início, vai ser bem válido você anotar a regrinha para você ficar craque nesse negócio. Então, primeira regra, todo átomo em uma substância simples possui NOx igual a zero. E todo mundo aqui, imagino eu, já sabe o que é uma substância simples. Substância simples é aquela substância que só tem uma letra maiúscula. O2. Por exemplo, perguntaram aqui, ó, ozônio, O3, só tem uma letra maiúscula. Então, são substâncias simples. S8, P4. Se você tiver só uma letra maiúscula, você diz que o NOx daquela substância será zero, tá? Então, toda substância simples tem NOx igual a zero. Essa é a primeira regrinha de número de oxidação. E claro que nós já vimos, né, essa regrinha. Na prática, o que vai acontecer? Por que zero? Vamos lá. Só entender o seguinte. Vamos pensar no O2. Opa, deixa eu trocar a cor aqui. Vamos pensar no O2. Vamos lá. Oxigênio, 6 elétrons na última camada. Tá aqui, ó, 6 elétrons. Oxigênio, 6 elétrons na última camada. Tá aqui, 6 elétrons. O que vai acontecer? Que eles vão compartilhar 2 pares. Então, o oxigênio vai se ligar de forma dupla. Nesse caso, como a eletronegatividade dos dois é a mesma, os elétrons desse O, eles não vão ser atraídos por esse, e esses elétrons desse O não serão atraídos para esse. Então significa que vai ficar desse jeito. A distribuição dos elétrons vai ficar homogênea. Então a gente diz que esse O não ganhou nenhum elétron e que esse O aparentemente não ganhou nenhum elétron, já que a ligação aqui em questão é uma ligação covalente. Então estamos falando de uma ligação covalente, de um compartilhamento. Nesse caso, a carga aparente, tá? O NOx aparente é zero. Por isso que toda substância simples terá NOx igual a zero. Beleza? Então, nossas regrinhas aí estão que estão, tá? Bombando. Todo mundo aí com as regrinhas bombásticas. Vamos lá, seguindo. Opa, deixa eu mexer aqui. Toda vez que eu mexo aqui, bagunça a bagaça toda. Então, vamos que vamos. Primeira regra,
sossegado para vocês, toda substância simples, NOx igual a 0. Então, H2, NOx igual a 0. P4, NOx igual a 0. O HE, NOx igual a 0. Então, todos, se você analisar, só tem uma letra maiúscula, tá ok? Todos esses caras só tem uma letra maiúscula. Por isso, todo mundo NOx igual a 0. E a gente tem agora a nossa segunda regra. A nossa segunda regra diz que todo átomo em um íon simples possui NOx igual à carga do íon. Então, quando eu tiver um cara cuja carga já está dada, por exemplo, o Al mais 3, isso aqui é um íon, tá? É o íon, é um cátion alumínio. Por que cátion? Porque ele é positivo. Aquele Al mais 3, 3 mais, significa o quê? Significa que o alumínio doou 3 elétrons. Então, qual é o NOx do alumínio? Mais 3. Então, lembra disso. Todo íon, tá? Todo íon tem como NOx a carga do íon. Então, se por acaso eu desse para você o Ca 2+, o Ca mais 2, tá? O Ca mais 2 significa que o NOx do cálcio é mais 2. Já foi dado esse NOx. A mesma coisa com F-. Se eu tiver o F-, qual que vai ser o NOx do cara? -1. Então, a carga do íon será sempre a carga que você vai dar, o NOx do cara. O O2-, o O-2. Tá dizendo que o NOx do cara é -2. Então, a gente não tem que se preocupar. O NOx dele é -2. Então, nossas duas primeiras regras. Toda substância simples tem NOx igual a 0. E todo íon tem como NOx a carga do íon, beleza? Até o momento aí, tranquilinho. Terceira regra. A nossa terceira regra fala de substâncias que têm NOx fixo, NOx padrão. Que o cara sempre, quando ele se ligar, ele vai doar aquele número específico de elétron. Vou dar um exemplo para vocês aí de um elemento que não tem NOx fixo. O ferro. O ferro pode ter NOx mais 2 ou mais 3. Vai depender. Então, esse ferro, ele vai depender de quem está se ligando a ele, como está se ligando, para a gente poder determinar o NOx do cara. Então, esse átomo específico, ele tem um NOx variado. E existem outros átomos com NOx fixo. Por exemplo, o hidrogênio, a prata e elementos da família 1A, todos têm NOx mais 1. Tá, mas quem são os elementos da família 1A? A gente tem aí Lili não quer roubar cenouras frescas. Ou Li na cama, Robson Crusoe francês. Então, esses caras estão na família 1A, todos eles têm NOx mais 1. Mais o hidrogênio, mais a prata. Até o momento, então, sossegado. Então, se eu tivesse um composto AgNO3, vocês sabem o nome desse sal, galera? Vocês estão tranquilos com a nomenclatura de sal? Qual que seria o nome desse sal, do AgNO3? Coloca para mim, por favor, aqui. Vamos ver se vocês estão se preparando aí para o Enem. Show! José Henrique, João Pedro, nitrato de prata. Perfeito. Tá? Lembrando que nitrato, sulfato, carbonato e cloreto são os 4 íons que estão na matriz de referência do Enem. Tá? Inclusive, é muito comum no Enem questões envolvendo o ciclo do nitrogênio, a ideia, né, do nitrito, do nitrato, do amônio, da amônia, das bactérias, né, nitrificantes, desnitrificantes, questão da incorporação do N2 da atmosfera. Então, se liga em ciclo biogeoquímico. É uma habilidade do Enem. Então, no Enem, próximo Enem que vocês forem fazer, a gente não sabe quando, tá? Vai ter uma questão envolvendo ciclos biogeoquímicos, ou do carbono, ou do nitrogênio, ou do enxofre, tá? Que é um ciclo que também vocês precisam estudar, tá? Ou o ciclo da água. Então, se liga nisso. Esse cara é o nitrato de prata. Quando você olha o nitrato de prata, o que que dá pra gente concluir? Dá pra gente concluir que a prata, ela, especificamente, doou um elétron. Isso é fato. Porque a prata tem NOx fixo. Toda vez que a prata se ligar a alguém, a prata doou um elétron. Padrão. Isso é padrão. É NOx fixo. A mesma coisa vai acontecer com o KBr, tá? Esse brometo de potássio. O potássio está na família 1A. Se ele está na família 1A, não interessa.
se ele está se ligando com alguém, ele doou um elétron. Então, isso é padrão. Elementos que têm NOx fixo, tá? Elementos da família 1A tem NOx mais 1, mais o hidrogênio mais a prata. Galerinha de NOx fixo. Lembra desses caras, tá? Lembra desses caras. Agora, vão partir aí para os caras que têm NOx mais 2, NOx fixo. Então a gente tem o zinco, muito importante na pilha de Daniel, tá? A gente vai ver a pilha de cobre e zinco, tá? Então o zinco tem NOx fixo, sempre mais 2, importante lembrar. O cádmio, que também tem NOx mais 2, e os elementos da família 2A. Quando eu falo dos elementos da família 2A, estou falando da bela Margarida, que casou-se com o senhor Barão, tá? Então, esses caras aí são os elementos que têm NOx fixo. Então, nós temos família 1A, Lili não quer roubar cenouras frescas, tá? Ou Li na cama, Robson Crusoe francês, e os elementos da família 2A. Bela Margarida casou-se com o senhor Barão. Esses caras têm NOx fixo, mais 2. Um cara que cai muito no Enem, esse Sal aí. Nossa, esse Sal cai demais no Enem. Todo ano tem uma questão envolvendo esse cara. Nome desse cara, de boa para todo mundo aí? Tranquilo o nomezinho desse cidadão? Sim ou não? Diz para mim, diz para mim. Carbonato de cálcio, perfeito. Esse carbonato de cálcio é o cara que está lá na formação dos corais, né, o calcário. Então a gente tem muitas utilidades para esse cara aí e é importante dentro da contextualização você entender essas relações. Bem, nesse caso, o cálcio se ligou ao grupo carbonato. O grupo carbonato que está presente na matriz de referência do Enem. Então, o cálcio se ligou a ele. Neste caso, como ele se ligou ao carbonato, eu sei que o cálcio tem NOx fixo. Então eu sei que ele doou 2 elétrons para se ligar ao carbonato. Tudo bem? Carbono e nitrogênio são fixamente NOx mais 5? Não, não são. O carbono tem um NOx que pode variar de menos 4 a mais 4, e o nitrogênio ele pode ter o NOx variando aí entre 5 e 3, tá? Então não tem NOx fixo. A gente vai falar sobre todo mundo aí que tem NOx fixo, hein? Segura, segura. Nosso próximo exemplo, brometo de magnésio. Não interessa, tá? Eu sei que o magnésio se ligou ao bromo, fato. Se ele se ligou ao bromo, ele doou 2 elétrons. Por quê? Porque o NOx dele é fixo. O NOx dele é sempre mais 2. E aí a gente tem aí o nosso famoso alumínio, né? Que é um cara que tem NOx mais 3, tá? Alumínio, NOx mais 3. Então, não interessa, eu fiz esse exemplo, né? O Al2O3, não importa se o alumínio está se ligando com alguém, eu não tenho que discutir, eu sei que ele vai doar 3 elétrons, tá? Isso é fato. Galera, 8h48, tá? Vamos encerrando por aqui, para não ficar muita informação, não ficar muito sobrecarregado para vocês. Então, a gente já entendeu. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vamos lá. Parar a apresentação. Parou não, gente? Para o caramba. Parei a apresentação. Pronto. Apareci aqui. Apareci aqui. Aí. Então, galera, a gente viu, só resumindo, sai não que a gente terminou não, hein? Então agora, vamos fechar isso aqui. Vamos lá, galera, ó. O que a gente fez, então? A gente definiu o que é o NOx, a questão da carga. A gente resumiu, revisou ligação química, ligação iônica e ligação covalente, a diferença dessas duas ligações. E a gente depois viu substâncias que têm NOx fixo. Quais substâncias têm NOx igual a 0? Quais substâncias têm NOx mais 1? Quais substâncias têm NOx mais 2? E quais substâncias têm NOx mais 3? Tá? Então, na nossa próxima aula, daqui a pouco, né? O que a gente vai fazer? A gente vai continuar o conceito de NOx, fazer uma leitura, calcular NOx de elemento que tem NOx variado, fazer alguns exercícios, tá? E lembrando que a avaliação, ela está disponível até 23h59, tudo bem? Então, a avaliação está disponível até as 23h59 para vocês resolverem. Galera, até daqui a pouco, tá? Até daqui a pouco, até a nossa próxima aula. Galera aí, todo mundo, eu acho que já colocou aí a chamada. Quem estava presente, tá? Não, até meio-dia não. É até de noite. 23h59, tá, Gabriela? Na verdade, era para hoje à tarde a prova, mas acabou que liberou ontem antes, mas tá de boa. Então, até meio-dia,
tá? Alguns alunos estavam em dúvida, quem quiser colocar sinal de multiplicação na resposta, né? Alguma coisa, vezes 10 alguma coisa, coloca o x, 10 menos alguma coisa ou mais alguma coisa, normal, só escrever 10 menos alguma coisa, tá bom? E aí, depois depois eu vou passar o olho lá, dar uma olhada, corrigir tudo direitinho, mas a prova ficou bem tranquila, ficou bem sossegada. Galera, falou pra vocês, até daqui a pouco, vocês têm mais aula agora, então, até daqui a pouco, até daqui a pouco. Valeu, galera!